Você já se perguntou por que o relacionamento entre pais e filhos parece tão complexo e multifacetado? Hoje nos aprofundamos nesta dinâmica intrigante como um caleidoscópio. Os relacionamentos entre pais e filhos são uma dança intrincada de emoções, experiências e expectativas, em constante mudança e evolução ao longo do tempo. Uma parte crucial desta dinâmica é a aceitação ou rejeição do conselho dos pais. É uma cena familiar. Um pai bem-intencionado oferece orientação apenas para encontrar resistência por parte do filho. Esta resistência não se trata apenas de rebelião ou desafio. É uma interação complexa de fatores. A mudança de papéis à medida que as crianças crescem, as diferenças geracionais que criam uma lacuna na compreensão das pressões e expectativas sociais com que as crianças lutam, e o estresse e a ansiedade que podem obscurecer o julgamento. Até a maneira como nos comunicamos ou deixamos de fazê-lo pode fazer uma grande diferença. Essa intrincada tapeçaria de fatores mostra por que os relacionamentos entre pais e filhos podem ser tão complexos. Vamos agora explorar as razões pelas quais os filhos podem resistir aos conselhos dos pais. Existem vários motivos pelos quais os filhos podem não aceitar os conselhos dos pais. Vamos explorá-los um por um. Em primeiro lugar, a mudança de papéis é um fator significativo. À medida que as crianças crescem, procuram naturalmente independência e autonomia, muitas vezes resistindo aos conselhos dos pais como forma de afirmar a sua própria identidade. A adolescência é um momento de transição, marcado por alterações hormonais e pela busca de identidade. É normal que os adolescentes questionem regras, testem limites e expressem opiniões diferentes das dos pais. As diferenças geracionais também desempenham um papel importante. Pais e filhos pertencem a gerações diferentes, cada um com experiências e perspectivas próprias. Isto pode por vezes levar a conflitos de valores e de cultura. Em terceiro lugar, a pressão e as expectativas sociais podem fazer com que as crianças se sintam como seus pais. O conselho não se aplica à realidade atual. Eles enfrentam dificuldades acadêmicas, sociais e até profissionais, o que pode fazer com que o conselho dos pais pareça fora de alcance. Uma quarta razão é a comunicação inadequada. Se a comunicação entre pais e filhos não for aberta e respeitosa, pode resistir aos conselhos, sentindo-se incompreendido. É essencial que os pais estejam dispostos a ouvir e compreender os filhos, mesmo quando eles discordam. A rebelião adolescente é outro motivo comum. A adolescência é uma época de desafio à autoridade e as crianças podem rejeitar conselhos simplesmente por rebelião. A sexta razão são experiências passadas. Se as crianças tiveram experiências negativas com os pais no passado, poderão relutar em aceitar os seus conselhos no futuro. A falta de empatia é outro fator significativo. Se os pais não compreenderem completamente as preocupações e perspectivas dos seus filhos, será difícil para eles aceitarem os seus conselhos. Na nossa cultura de individualismo, a autonomia pessoal é altamente valorizada. As crianças podem preferir tomar as suas próprias decisões em vez de seguir a orientação dos pais. O estresse e a ansiedade podem afetar a capacidade das crianças de ouvir e considerar conselhos. Isso pode tornar difícil para eles aceitarem o que seus pais estão dizendo. Problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade, também pode afetar crianças e pais. Uma pesquisa da Universidade de Harvard mostra que pais e cuidadores enfrentam frequentemente problemas de saúde mental, muitas vezes em níveis semelhantes aos dos adolescentes. O autoritarismo ou a permissividade excessiva também podem afastar as crianças. Pais muito rígidos ou excessivamente permissivos podem fazer com que os filhos resistam aos seus conselhos. A era digital trouxe intenso uso de telas e acesso constante às redes sociais. Isso pode afetar a comunicação entre pais e filhos, tornando mais difícil para os pais transmitirem seus conselhos. Finalmente, as pressões externas, como as expectativas acadêmicas, sociais e familiares, podem criar pressão sobre as crianças, levando a um comportamento rebelde. Compreender estas razões pode ajudar os pais a abordarem os seus filhos de forma mais eficaz. Tendo explorado as razões pelas quais os filhos podem resistir aos conselhos dos pais, vamos agora discutir como os pais podem combater esta lacuna. A empatia e a comunicação aberta são fundamentais no relacionamento entre pais e filhos. Empatia não consiste apenas em compreender os sentimentos do seu filho, mas também em validá-los. Trata-se de se colocar no lugar deles e ver o mundo da perspectiva deles, mesmo quando ela é diferente da sua.
A comunicação aberta, por outro lado, consiste em promover um ambiente onde o seu filho se sinta livre para expressar os seus pensamentos e sentimentos sem medo de julgamento ou punição. Trata-se de ouvir, responder ativamente com gentileza e oferecer orientação quando necessário. Lembre-se, a comunicação não é uma via de mão única. É uma troca mútua de pensamentos e sentimentos. Compreender os desafios e jornadas únicos do seu filho é fundamental. Isso não significa que você tenha que concordar com tudo que eles dizem ou fazem. Convém reconhecer suas experiências, apoiar seu crescimento e orientá-los nos altos e baixos da vida. Lembre-se de que cada jovem é única e sua jornada é própria. Abordamos muito hoje, então vamos resumir o que aprendemos. Investigamos as complexidades dos relacionamentos entre pais e filhos, um relacionamento multifacetado e em constante evolução. Falamos sobre as razões pelas quais os filhos podem resistir aos pais, conselhos sobre os conflitos normais da adolescência, as diferenças geracionais e as pressões das expectativas sociais. Também abordamos o papel da comunicação eficaz e o potencial impacto do estresse, da ansiedade e da era digital nestas relações. Destacamos a importância da empatia e da comunicação aberta, ferramentas cruciais para navegar nestas complexidades. A empatia permite nos compreender e respeitar as perspectivas uns dos outros, e a comunicação aberta promove uma ligação mais genuína, mesmo quando ocorrem divergências. Também discutimos o conceito de que os jovens, tal como seus pais, têm as suas próprias jornadas e desafios. Essa compreensão pode levar a interações mais significativas e produtivas entre pais e filhos. E é o primeiro passo para um relacionamento entre pais e filhos mais forte e saudável. Gostou do vídeo? Aproveite e deixe seu like e se inscreva para ser avisado de novos conteúdos de valor como este. Se desejar, deixe seu comentário sobre o que achou. E muito obrigado por assistir.